falar sobre o planeta Terra é algo para nós encarnados, não que somos do Benfica, mas que temos corpo de carne, que é importante, e não só para nós que temos corpo de carne, mas para todos os desencarnados, aqueles que já perderam, quando se deu o fenómeno morte, já perderam o corpo físico e ainda convivem conosco, e muitos deles até se preparam para a nova reencarnação. Então, é um assunto que é importante nós falarmos. É esta nossa bola, que é a casa que nos acolhe. Vista do espaço é azul, mas ela é bem verdinha. Quando nós vemos a natureza, os espaços verdes, e o tema, de facto, hoje falar sobre ecologia, que é, no fundo, é o respeito pelo planeta Terra, lembra-nos logo o verde, não é? A ecologia. E eu escolhi, para começarmos a falar sobre a Terra, escolhi um texto destes dois senhores aqui, que é o Günter Apf e David qualquer coisa em alemão, que eu, como não estudei alemão, nem sequer vou pronunciar. É difícil, está ali e eu, se me atrevi, ainda por cima tenho ali alguém que percebe e iria dizer alguma coisa errada e pronto, já estava aqui alguém a dizer, estás a dizer mal. No entanto, eu escolhi um texto destes dois senhores para depois podermos conversar, que é isso que se pretende quando nós vimos aqui às sextas-feiras, é que tenhamos uma conversa, que possamos meditar, reflexionar, levar para casa algumas ferramentas para conviver no nosso dia-a-dia. Porque aqui nós vamos buscar as ferramentas, mas é lá fora que nós temos as experiências. Então, eu escolhi este texto e vamos lê-lo em conjunto. No dia 1 de janeiro, há a formação do universo a partir da grande explosão. Princípios de maio, a formação da nossa galáxia, a Via Láctea. 10 de setembro surge o Sistema Solar e a Terra. Fins de setembro surge a vida na Terra. É verdade. 1 de outubro surgem as bactérias e as algas unicelulares. 19 de outubro, bactérias iniciam o seu processo de fotossíntese. 24 de novembro, surgem os primeiros seres vivos unicelulares possuidores de núcleo celular, eucariotes. Fins de novembro, surgem os processos sexuais em seres unicelulares. 1º de dezembro, ou seja, o dia 1 de dezembro, aconteceu há 1,7 bilhões de anos. E eu reservei o texto no original, e trago-vos aqui o texto no original, mas coloco ali um entre parênteses, que aconteceu há 1,7 mil milhões de anos, porque o texto está escrito em brasileiro, e os brasileiros usam uma escala curta, e nós, o que para eles é bilhões, para nós é 1000 milhões. Então, vamos nos ajustar aqui, fica aqui as duas línguas, ou usando a escala larga ou a escala curta, entendemos-nos. Então, no dia 1 de dezembro já foi há muito tempo. Por acaso até já foi. 12 de dezembro surgem as primeiras plantas e animais pluricelulares. 16 de dezembro, seres pluricelulares expandem-se rapidamente na Terra. 17 de dezembro, surgem os primeiros animais invertebrados portadores de carapaças. E vocês devem estar aí a pensar, quando é que surge o homem, o ser humano? A Betina já conhece o texto. No dia 31. 20 de dezembro, surgem os primeiros animais com coluna vertebral. 21 de dezembro, surgem as primeiras plantas terrestres, pequenos anfíbios abandonam os mares. 23 de dezembro, surgem os primeiros anfíbios terrestres e os primeiros insetos. 24 de dezembro, surgem as florestas de carvão mineral e surgem os primeiros répteis. 25 de dezembro, surgem os predecessores dos dinossauros. Aqueles bichos grandes ainda não existem. 27 de dezembro, desenvolvem-se os primeiros mamíferos a partir dos répteis. 28 de dezembro, surgem as primeiras aves. 29 de dezembro, apogeu dos dinossauros. 30 de dezembro, a extinção dos sáurios, início da ascensão dos mamíferos, surgem os primeiros primatas.
e vamos nós para o 31 de dezembro, surgem os símios e antropóides, aparecimento dos primeiros homens. Às 21h40 surge em África o Australopithecus, o precursor do homem, há 3,5 milhões de anos. Às 22h50, uso das primeiras ferramentas pelo Homo habilis, a primeira espécie do género humano que viveu há 2 milhões de anos. Às 22h57, surge o Homo erectus, há 1,8 milhões de anos. Às 23h56 surge o homem de Neandertal, da espécie Homo sapiens. Às 23h58 e 40 segundos surge o homem de Cro-Magnon, da espécie de Homo sapiens sapiens. Faltam 4 minutos. Taxa Jesus. Isto achei interessante nós falarmos ou começarmos a falar sobre a vida na Terra, através desta estratégia engraçada, para nós perceber que, de facto, muito antes de chegar o ser humano ao planeta Terra, já existiam outras coisas aqui no planeta. E o homem chega naqueles últimos minutos, chega o homem e começa a utilizar os recursos que Deus nos dá, que nos dá uma oficina de trabalho fantástica, com tudo à nossa disposição. E o ser humano começa a utilizar estes recursos que tem. Então, afinal de contas, que idade tem a Terra? Fui buscar alguns dados ajustados ao ano 2019 e dizem-nos que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. 4,6 mil milhões de anos. Então, vemos que iniciou há 4,6 mil milhões de anos e depois vejam só esta espiral de vida que surgiu. Começam aquelas eras todas, temos aquela era ali, a cor de laranja, depois o amarelo e surgem ali algumas plantas terrestres, depois o verde, o lilás e depois é que surge o homem. Portanto, muito antes do homem chegar à Terra, já existiam outras formas de vida. Isto ajustando aqui ao nosso planeta. Só que, de facto, quando o homem chega, começa a usar tudo o que tem à vontadex. À vontade. Depois começam a falar sobre o desrespeito. Chegamos hoje no ano 2019 e muito antes de chegar ao ano 2019 já se começavam a falar. Por isso é que decidi falar, ou justifica-se falar, sobre desrespeito pela Terra ou respeito pela Terra. O objetivo, ou eu coloquei ali o prefixo entre parênteses, porque o objetivo é sensibilizar-nos para tirar o prefixo, não é? E ficarmos sensibilizados para respeitarmos o planeta. Porque, de facto, quando se fala sobre o nosso planeta, nós podemos falar sobre duas versões. Umas que são aqueles que acham que estes problemas são coisas dos ambientalistas, não são nossos. Estes ecologistas só fazem filmes, andam a ver muitos filmes de Hollywood. Ou então, também há aqueles que de facto são os ecologistas e outros, os geólogos, os biólogos, que nos vêm mostrar e sensibilizar para certos problemas que estão a acontecer com o planeta Terra. E quando nós falamos sobre estes problemas da Terra, nós vemos que a preservação do meio ambiente não é um assunto novo. Eu, quando estive a fazer esta pesquisa, eu encontrei textos de 1700 e qualquer coisa, de religiosos, que nos falavam já sobre isto, religiosos, filósofos, a falarem sobre isto. Só que, quando nós vemos, eles sensibilizam-nos e dizem-nos assim: olha, o planeta Terra está nas vossas mãos. Tudo o que vocês fazem é da vossa responsabilidade. E é então que resolvem se reunir pela primeira vez numa conferência da Organização das Nações Unidas. Isto aconteceu em Estocolmo, em 1972. Resolvem reunir-se e falarem sobre estas questões
do Meio Ambiente. Então eles fazem esta primeira conferência e esta conferência foi algo importante, porque é aqui, depois desta conferência, que eles resolvem dizer ou instituir como Dia Mundial do Meio Ambiente o dia 5 de junho. É aqui, em 1972. Se calhar muitos de nós, o 5 de junho passa-nos ao lado. Mas é o Dia Mundial do Meio Ambiente, com o objetivo de nos sensibilizar para os recursos e que os recursos que nós temos não são infinitos, certo? Qualquer dia podem acabar. O assunto continua depois de 1972, olha, foi há muito tempo. Todos os anos se fazem conferências da Organização das Nações Unidas e no ano 2015 há um acordo. E isto é um facto histórico e que, quando se fala do meio ambiente, temos que referir este Acordo de Paris, que ocorreu em Paris, no ano 2015. E é algo histórico porquê? Porque quase todos os países do mundo, à exceção da Síria e da Nicarágua, assinam este Acordo de Paris. Antes disto, existia o Protocolo de Kyoto, mas era um protocolo. Aqui é um acordo em que os países comprometem-se em reduzir em 2 graus com o aquecimento global do planeta. Então, eles assinam isto e os Estados Unidos sabemos que já saiu deste Acordo de Paris, mas isto nós não vamos aqui discutir as suas razões, porque não nos compete a nós, também não vamos adiantar nada com o problema dos Estados Unidos, temos é nós que fazer a nossa parte. E então, há este Acordo de Paris. E o que é certo é que, apesar de já sabermos que existe isto, já vivemos o tempo das consequências. Já existem consequências que se veem e se observam a nível internacional, o que faz com que os ecologistas venham dizer que há um desrespeito ecológico. E eles ainda são mais acutilantes quando eles dizem que estamos num ecocídio. Ou seja, nós estamos a matar o planeta. E isto acontece em outubro de 2016, na África do Sul, um congresso internacional de geólogos, em que eles dizem que nós estamos no Antropoceno, a maior crise ambiental da história da humanidade. Isto porquê? Porque a humanidade, ou o planeta, já passou por 5 extinções em massa, e só que aqui foram extinções naturais. Aqui está a participação do ser humano. Então, eles são assim um bocadinho apressados, temos que resolver já, e tem que ser já, que nós estamos a matar o planeta. O que é certo é que, embora eles tenham razão, mas vamos sensibilizar-nos e educar-nos aqui para estas questões. E que todos nós podemos ajudar nesta questão. E quando nós falamos em desrespeito ecológico, nós vamos pegar no nosso amigo André Trigueiro, que é um espírita, e ele tem um livro que é Espiritismo e Ecologia, e quando eu me lembrei de fazer esta visão macro da lei de conservação como lei divina ou natural, lembrei-me logo dele. E então eu pego no livro, claro, fiz uma segunda ou terceira leitura e, de facto, é interessante nós vermos que ele faz uma relação, ele faz um estudo bastante sério de todas as obras da codificação e não só faz um estudo das obras da codificação, como dá conselhos. Dá conselhos aos dirigentes espíritas e, como ele diz, olhem, eu vou acabar com o negócio da água fluidificada, porque os copinhos, diz ele, de plástico já não deviam existir num centro espírita. Então ele dá alguns conselhos, e eu estou a falar aqui nos copinhos, porque ele diz que eu sou o ecochato e o biodesagradável. Eu pus ali em itálico porque é ele que se chama. Ele diz, eu sou ecochato e biodesagradável. Ele, se vê alguma garrafinha, ele diz que é mesmo muito chato.
E então, eu se calhar tiraria ali o chato e o desagradável, embora eu reconheça que muitos de nós, às vezes, se não for assim, a ser chatos, nós ainda não funcionamos. Sei que não é por aí o caminho da educação, mas às vezes temos que ser ecochatos. E, de facto, André Trigueiro fala-nos sobre isto, fazendo um estudo, e a Federação Espírita Portuguesa tem este livro, portanto, é acessível a todos nós. E, de facto, ele fala-se disto, ele empolga-se bastante, é assim, tipo Herculano Pires, quando fala do centro espírita, ele fala assim da ecologia. No entanto, o que nós vemos é que não é o futuro do planeta que está em causa, porque o planeta, a vida, arranja sempre formas de se regenerar. Passamos por 5 extinções em massa no entanto, a última extinção, vejam só, existiam estes bichos assim e o nosso chefe, aquela causa, a inteligência suprema, que lhe chamam Deus, disse assim, bem, o homem e estes bichos é incompatível, então vamos lá arranjar aqui umas bolas e vamos dar cabo dos bichos. Eu estou aqui a brincar, mas isto aconteceu mesmo. A última extinção em massa foi quando estes bichos saíram do planeta. 95% da vida no planeta foi extinta e, no entanto, nós estamos aqui. A vida é resiliente. Então, a prova disto é esta linda paisagem, a prova disto somos nós, que estamos aqui hoje a falar sobre isto. E quando nós falamos sobre isto, principalmente no movimento espírita, nós ouvimos frases do género: o acaso não existe. Facto, o acaso não existe. Mas nós ainda ouvimos outras coisas assim. Como que quem diz isto esquece-se ou ainda não percebeu muito bem a mensagem espírita, que nós, encarnados, também estamos a viver uma vida espiritual. E há ainda os que dizem assim: eu estou aqui de passagem. Para que é que me vem chatear com estas coisas dos ecologistas? Isto são frases que às vezes justificam o desrespeito ou o querer fechar os olhos, empurrar os assuntos com a barriga, e a Câmara que resolva, a AGER que faça lá as campanhas que quiser, e etc, etc. No entanto, de facto, o acaso não existe, o chefe lá de cima sabe o que faz, mas o que está aqui em causa é o desrespeito por esta oficina de trabalho que Deus nos oferece com estes recursos lindíssimos. Vejam só que linda paisagem. E nós temos estes recursos para usar de graça a qualquer hora e devemos respeitar. Então, nós podemos dizer que Deus não pode ser uma desculpa fuleira para os nossos erros, para as nossas falhas, até porque nós já temos informações suficientes para... Bem, vamos lá, vou participar da melhor forma possível. E então, quando nós falamos disto, de facto nós observamos que, segundo nos diz a ciência, e nós não podemos colocar a ciência espírita à margem da ciência, até porque é o pensamento de Allan Kardec, está atento à ciência, e o que nos diz a ciência, principalmente os geólogos, é que a Terra está a chorar. Existem sinais de alerta que nós estamos a viver, e um deles é o aquecimento global. O planeta Terra está mais quente. E a prova disto é que este inverno... Não houve inverno. Para mim está bom. Mas reconheço que não é natural. São sinais de alerta.
Está bem? O planeta está mais quente. E se calhar, eu até pego aqui na caneta azul para explicarmos, e se calhar para percebermos melhor, que às vezes fazer por exemplos é mais fácil nós percebermos. O aquecimento global pode ser semelhante. Olhem, eu vou fazer aqui um desenho, embora não tenha muito jeito para desenho, vocês vão pensar que isto aqui é um carro. Olhem. Temos aqui o nosso carrinho e vamos nós, como um dia de hoje esteve assim quentinho, não é? E o motorista proíbe-nos de abrir os vidros. Nós estamos lá dentro. O que é que acontece cá dentro com o ar? Aquece, não é? Fica ali um efeito de estufa. O mesmo fica insuportável. O mesmo acontece com o planeta Terra, que é esta bolinha aqui e que, à semelhança do carro que tem este chassi, o planeta Terra também tem aqui um chassi que são de gases e esses gases são os que mantêm a temperatura do ambiente. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos, com a queima dos combustíveis, por exemplo, estamos a enviar para a atmosfera dióxido de carbono. Mas, mais que isso, nós não só estamos a enviar dióxido de carbono, como diminuímos com a área florestal. E o que é que faz as florestas ou as árvores? O que é que fazem as árvores? São o que protegem, é o protetor solar, vou assim explicar, do planeta Terra. Absorvem o dióxido de carbono da atmosfera. E isto não está a acontecer, então, porque nós estamos a diminuir, a cortar as árvores. Sabem o que é que aconteceu? Há bem pouco tempo, eu e a Betina vimos, aqui em Braga, à beira do Meliá, tiraram lá 4 árvores porque tapava as vistas. Era muito grande. Pois era, tapava as vistas para o hotel. Enquanto que noutros países é proibido cortarem árvores. No entanto, vimos acontecer isto aqui em Braga. E então, nós podemos dizer que já vivemos o tempo das consequências. E o que é isto? De gelo gradativo das calotas polares. Os polos, que são de gelo, o gelo está a derreter. O gelo é o sistema de ar-condicionado do nosso planeta. Estando a derreter, vai aquecer a temperatura. Desertificação de algumas regiões do planeta. E isto não é um problema que se passa só em África. Isto passa-se aqui no nosso país, no Alentejo, no Algarve. E o que faz? Migrações. As pessoas sentem-se lá isoladas, vão para as grandes cidades e depois há aqueles problemas sociais todos que nós ouvimos nas notícias. Secas severas. Nós, de 2007 a 2010, o planeta passou uma das maiores secas severas. Fez aqueles problemas todos na Síria que nós ouvimos nas notícias. Depois vemos mudanças climáticas. A Organização das Nações Unidas dizem que existem por ano 50 milhões de refugiados do clima. Vejam só, 5 vezes os habitantes de Portugal. É muita gente por causa do clima. Olhem, tornados, furacões, terremotos, tempestades, maremotos, vendavais, ciclones. Aconteceu há bem pouco tempo. E são todas mulheres. São todas mulheres. Ai, pá, estamos na linha da frente. E diminuição da biodiversidade. Segundo nos dizem os biólogos, nós em 40 anos acabamos com 62% dos animais selvagens do planeta. Isto não é só desagradável, porque depois nós passamos a vê-los apenas na internet, aonde? Nos zoos, se eles já não existem. E, então, nós acabamos com 62% destes animais. Isto não é só desagradável, como existem ecossistemas bastante sensíveis, dos quais vão mexer até connosco. Por exemplo, as abelhas. Eles dizem que elas estão aí em extinção. Se elas acabam, a vida na Terra, tal como nós a conhecemos, não é possível. Então, há impactos na saúde pública. Então, há que ver que
misturar então o determinismo da vontade divina com o nosso livre-arbítrio, olhem, vamos lá começar a pensar que Deus de facto sabe o que faz, Ele tem um plano para isto tudo, mas nós também temos livre-arbítrio e nós também usamos os recursos da Terra. Então, vamos aqui pegar no nosso Allan Kardec, que foi um senhor muito inteligente, que ele primeiro, ele não acreditava em nada destas coisas das mesas andarem, pularem e etc e tal. Então, quando lhe dizem, ele, oh meu Deus, vem-me agora falar em mesas que pulam e andam. Não me acreditou em nada disto. Entretanto, ele foi estudar, apercebeu-se de algo ali muito interessante e passou a ser um grande entrevistador. Ele foi fazer perguntas e respostas e ele então, depois de se aperceber que os espíritos falam assim umas coisas acertadas, ele diz assim, eu tenho que dar isto ao mundo. E então lança o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 e quando lançam este livro, ele, juntamente com Allan Kardec, não só localizaram as causas para o problema da sustentabilidade, como apresentam as soluções. Vejam isto antes da primeira Conferência da Organização das Nações Unidas. Eles apresentam as soluções. Então, quando Allan Kardec nos faz este estudo sobre, eu digo que se calhar temos aqui um tratado de biodiversidade nos livros da codificação, e eu, Raquel, se fosse para um congresso de geólogos, ali aquele do que aconteceu no ano 2016, com os livros da codificação, eu era aplaudida. Que eles diziam, epá, onde é que tu foste buscar isto? Tu és inteligência pura, não sou eu, foi Allan Kardec e os espíritos. E então, quando ele se apercebe destas questões, ele traz-nos, então, no Livro dos Espíritos, no seu livro terceiro, as leis divinas ou naturais. Fala-nos sobre elas, sobre as leis, que as leis de Deus são só uma. Mas nós, como ainda somos assim um bocadinho pequeninos, ainda precisamos, olha, ainda estamos no pré-escolar, ainda precisamos de desenhos. Ele desenhou aí umas leis e no seu capítulo 5º, ele fala-nos sobre a lei de conservação ou de sobrevivência, conforme algumas traduções. E então nós vemos que este tema enquadra-se na lei de conservação ou de sobrevivência. Então, se é uma lei divina, porque é algo importante, porque Deus não iria fazer algo, ou não era uma lei de Deus só porque lhe apeteceu, por capricho. Então, é bom nós conversarmos sobre isto, é bom virmos aqui às sextas-feiras e falar sobre isto. Por isso que esta casa se preocupa em, pelo menos uma vez por ano, falarmos sobre as leis, para levarmos as ferramentas e depois irmos lá para fora. Epá, eu lembrei-me daquilo, então agora vou agir de acordo com o que me estão a dizer. E eu, quando me lembrei de falar nesta visão macro, foi aqui há uns meses atrás, quando se iniciava aqui, e fui eu que iniciei as leis divinas ou naturais. Eu, ao apresentar as leis na lei de conservação, apenas apresentei a conservação do corpo. E a Betina, muito bem, epá, só falaste da lei do corpo. E eu, epá, aquilo ficou assim na minha cabeça, de facto. E quando me calhou este tema, eu lembrei-me, agora não vou falar do corpo, vou falar da casa. Porque também, de facto, é algo muito importante. E mais importante e interessante é observarmos e vermos, quando nós vamos à internet fazer uma pesquisa, muito pouco existe a nível de bibliografia espírita e de espíritas a falarem sobre isto, sobre a ecologia. Temos André Trigueiro e poucos mais. Então foi nesta perspectiva que também é importante falarmos do nosso corpo, claro que sim, mas também devemos falar da nossa casa. Sabem porquê que é importante? Porque está uma solução. Agora vem aí a solução. A solução é isto.
há um elemento que não tem sido suficientemente tratado e sem o qual a ciência económica não passa de simples teoria: a educação. É lá, mas eu até vou para a escola. Mas eles dizem assim: não a educação intelectual, mas a educação moral, aquela que não se aprende nos livros, mas que forma o caráter, que cria hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. De facto, eles até são inteligentes. Educação, ainda nos dizem qual é a definição de educação. É o conjunto de hábitos adquiridos. Nós queremos mais. Eles fazem-nos a papa toda. Então, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o ser humano criará no mundo hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. A nossa terra é algo que nos é dado da graça e que nós devemos respeitar. E a desordem e a imprevidência são duas chagas que somente a educação bem compreendida pode curar. Este é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Bem, está aqui. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, vocês devem estar aí a perguntar: mas eu vou à escola. A escolaridade obrigatória em Portugal é o 12º ano. Mas educação não tem nada a ver com instrução. Está ali. É o conjunto de hábitos adquiridos. Não a educação intelectual, mas aquela que forma o caráter. Então, a educação é algo importante, que nós devemos investir, o conjunto de hábitos adquiridos. Então, para eu me educar, eu tenho, em primeiro lugar, que tomar consciência. Tenho que tomar consciência que isto é um assunto importante e tenho que começar a mudar os meus hábitos. Para tomar consciência, existe um instrumento de avaliação ecológica, que é a pegada ecológica. Que este é um instrumento recente, do ano de 2016, e que qualquer um de nós, basta ter um computador, acesso à internet, escreve no Google, calculador da pegada ecológica, e já sabe o que é que e como contribui para a pegada ecológica. E isto a nível individual. Este é um instrumento de avaliação internacional. E que nós podemos fazer e que está traduzido em quase todas as línguas. Portanto, é algo, por acaso, eles pensaram isto de forma muito inteligente. Isto para nos dar a conhecer que, afinal, isto não é só a nível teórico. Nós podemos medir até a nível prático. Mas isto é tão interessante que não ficamos só com os assuntos individuais. Há todos os anos a publicação do que acontece a nível do país. E este ano, no ano de 2018, sai o cálculo, as estatísticas de Portugal, e eu apenas pego em Portugal, porque o Brasil tem isto assim lá em cima, e foi um dos países que vi, claro, também um país com uma população tão grande, é lógico que mas isto deve estar bem preparado com a proporção, não é? É claro que sim, mas de facto tem aí um aumento. Mas focámos-nos em Portugal. Esta é uma reportagem que saiu no Público e diz-nos que a alimentação é o que mais pesa na pegada ecológica. É lá. Em que dia esgotamos os recursos da terra? Isto é tão interessante que nos dizem o dia. Então diz-nos que Portugal, o dia da sobrecarga da terra refere-se ao dia do ano em que a população esgota os recursos naturais produzidos naquele ano. Isto permite também calcular quantos planetas seriam necessários para os repor. Portugal, no dia 2 de junho, se nós continuarmos com o mesmo nível de vida, são precisos 2,3 planetas. Nenhum chega. Nós já queremos... Isto foi o ano passado, em dezembro. Certo. Vamos ver este ano se não é mais cedo, que isto pode acontecer antes do 2 de junho, o dia da sobrecarga. Mas mais interessante é ver isto a nível de cidades. E eu peguei naquelas que vão na linha da frente. Fiquei admirada. Guimarães! Guimarães está ali na frente, com 2,2. Bragança, 2,4. E quando vou ver a Guimarães, vejo a indústria. De facto, nós aqui em Braga, se calhar há uma justificação, nós somos mais de serviços, eles têm mais...
mais indústria e pouco adaptada, hoje já estão a preparar-se. Ainda ontem vi um programa na Biosfera em que eles falavam sobre isto, a Câmara já está a sensibilizar, diz que já estão a pensar em colocar em cima dos apartamentos relvas, árvores. Bem, já estão aí a pensar... Não, pois não. E então, isto nós vemos que se a população mundial consumisse como os cidadãos de um destes 3 municípios, seriam necessários 2,4 planetas para repor os recursos naturais. Estamos em sobrecarga. Estamos a carregar mais o nosso planeta. Então, vamos tomar consciência aqui assim, com sentido positivo, assim como este bonequinho. Olha lá, olha, eu já estou a tomar consciência. Então, para tomar consciência, qual é a causa? Porque nós temos que perceber qual é a causa, como noutras áreas, não é? Então, qual é a causa? O consumismo, os excessos. E nós precisamos de consumo para sobreviver. Queixamos-nos sempre que somos pobrezinhos. Nós precisamos de consumo para sobreviver. O meu organismo precisa de proteínas. Não vamos ter aí como uns tolinhos agora e deixamos de comer. Olha, já sabem o que vos acontece, não já? Nós precisamos de proteínas. O problema é no sufixo, no ismo, em que o sufixo alude ao desperdício e o desperdício é imoral. E então nós, quando percebemos isto, começamos a ficar mais empenhados, mais ocupados, eu ia dizer preocupados, mas preocupados é assim uma palavra um bocado negativa, mas não resolve isso. E então nós ficamos mais ocupados em perceber que de facto o consumismo não vai resolver. Estamos a consumir acima do necessário. Então, ao fechar os olhos e dizer assim, olha, isto é um problema que é a Câmara que resolve, a AGER ou não sei o quê, nós temos esse direito, claro, só que sabemos nós que quando tomamos consciência que faz parte de uma lei divina ou natural, então, na vida não há abstenção. Se faz parte de uma lei divina ou natural, eu ponho-me a jeito e a qualquer dia a vida leva-me, não é pela dor. Então, é um direito nosso ficarmos ocupados ou desocupados, ou preocupados. Então é preciso agir e respeitar os limites da nossa máquina. Perceber que, de facto, estamos em sobrecarga e que... vamos tomando então essa consciência. E estou agora aqui a lembrar-me que, sobre respeitar os limites da máquina, todos vocês conhecem a Bimby. Se calhar, por um exemplo, até percebemos melhor. Toda a gente conhece a Bimby, não é? Eu não gosto, mas o meu marido adora aquela máquina. Pronto, então aquela máquina que os engenheiros projetaram, os engenheiros alemães, projetaram a máquina, e vou falar da minha que eu conheço. Lá dentro tem um limite que diz 1 litro, só que cabe mais que 1 litro. E então, para aquele aparelho funcionar na perfeição, respeitando as regras de segurança, 1 litro está bom. Mas quem enche, a coisa não vai dar lá muito certo. E ela funciona, tanto é que aconteceu comigo. Alguém começou... Não vai. E eu sabia que essa pessoa que tem esse vício. Diz assim, alguém começou uma sopa antes de mim e diz-me sempre assim, para que é que tu pões aí no limite, tu não vês que o copo ainda é maior? Que é isto, fazer uma sopa só de 1 litro? Achas que 1 litro só que chega? Não, a gente enche até cima. Então, essa pessoa começa a sopa antes de mim e depois diz-me assim, olha, vai passar a sopa. E eu, conhecendo a máquina, respeito as regras de segurança, ponho o pano em cima do copo e começo a dar com as velocidades. Olhem, aquilo estourou, veio para o meu peito. E aquilo que estava lá dentro estava a 100 graus. Tive uma queimadura. Portanto, o mesmo está a acontecer com o planeta Terra, certo? E que a qualquer momento, se calhar, nós ficamos um pouco mais sensibilizados. Nós podemos usar, claro que podemos. Alguém usou a Bimby e às vezes ela funciona e não estoura.
O mesmo acontece com o planeta Terra. Então, é preciso agir e respeitar os limites da nossa máquina, que é o planeta Terra. Então, há algo que se chama consumo consciente, que eu achei muito interessante, que é um ato de consumir com a compreensão do impacto que ele tem sobre o planeta e orientado para a sustentabilidade. Isto é tão interessante que quem inventou isto foi muito inteligente. Pensou assim, eu vou usar a técnica da filosofia, eu vou-vos fazer perguntas. Então, a primeira pergunta é assim, por que comprar? Então, quando nós fomos ao shopping, nós colocamos ali, por que comprar? Mas esta pergunta implica nós fazermos outra, que é assim, eu preciso disto, mas há alguém que diz assim, eu conheço algumas pessoas, mas quem és tu para mandar no meu dinheiro? Não é que sei se preciso disto ou não, sou eu que ganhei, mas, portanto, é bom que nos lembramos disto. E isto é educação. E o que é educação? É o conjunto de hábitos adquiridos. E nós só a experimentar, só a mudar os hábitos, é que nós nos vamos modificar. E não é do dia para a noite. Não pensem nestas histórias porque não há radicalismos. O que comprar, como comprar. Bem, aqui como comprar nós até podemos pensar, bem, há muitas opções no mercado, temos aqueles sites, o OLX é até uma boa opção, então podemos aí fazer diversas perguntas. Outra delas é, de quem comprar? Isto também é importante, nós, a quem comprar, ver se aquela empresa se preocupa com as questões do meio ambiente, com as questões dos trabalhadores, por exemplo. Também é importante, porque senão estamos a ser coniventes. Como usar? É a questão da Bimbi. Eu posso usar, mas depois eu tenho que ler as instruções. E como descartar? Também é muito importante. Eu vou pegar na lata das salsichas. Quero lá saber, alguém há de fazer, mas nós devemos estar empenhados. Eu acho que agora em todas as casas quase todos fazem a reciclagem, até porque essa sensibilização começa nas escolas. Não, é verdade, na Alemanha, eles só 5% do lixo é que vai para o lixo, o resto eles aproveitam tudo. E eles são obrigados a cada família a ter um compostor em casa. Nós aqui temos, mas eu ainda não fui buscar o meu. Tu tens, não tens? Portanto, é algo que nós podemos também pensar, principalmente quem tem terrenos. Então, há que fazer perguntas, fazer-nos... Já fazia isso, eu não posso agora. Pois. Eu só punha lixo uma vez por semana. Pois. Só punha lixo uma vez por semana. Agora a conta da Diana... Isso agora é diferente. Agora é um bocado diferente, não é a situação. É obrigatório mesmo. Agora é obrigatório. Pois. Para mim pensava que aquilo ia para reciclar, mas não pode ir para reciclar. Não pode? Pronto. Têm que preparar. Olha que na Alemanha não é assim. Existem uns contentores próprios. Existe uma reportagem bastante interessante sobre a Alemanha. Basta escrever no YouTube Alemanha reciclagem, aparece logo. São tantos os contentores de diversas cores espalhados por todo o lado que é difícil nós não seguirmos aquilo. Então, é bom que nós façamos as perguntas. Lá também dói, sabes? Lá que também dói. Pois é, lá dizia na reportagem, dizia... Também nem fazer-se mais, assim. Lá está, é o ecochato e o biodesagradável. Afinal precisamos... Se alguém queira alguém na tua porta por causa da neve, tu vais pagá-las. Pronto, afinal nós precisamos ainda dos ecochatos e os biodesagradáveis. Então, estarmos empenhados sobre isto, fazermos estas perguntas é algo que devemos nos preocupar. Porque, de facto, nós vimos ao Centro Espírita buscar as ferramentas, mas é lá fora que nós passamos as experiências e muitas das vezes nós temos o espiritismo, a filosofia de vida, mas a cada Black Friday, olha, lá se vai o espiritismo, igual nós, é barato, nesse dia, é só uma vez, não é? E esquecemos, é uma vez de cada vez, se existem muitos Black Fridays é que a coisa...
Então, é bom colocarmos um lembrete, tal como nos diz a filosofia espírita, educando-nos para aquilo que é necessário e o que é supérfluo. E a terra produziria sempre o bastante se o homem soubesse contentar-se com isso. Vejam só, se soubesse contentar com isso. Não é a natureza que é imprevidente, o homem é que não se sabe governar. É lá, por isso que nem toda a gente gosta da filosofia espírita. Eu não gosto de governar a minha casa, governo a mulher. Aí está a passar a bola. E então, vejam como os povos que vivem em áreas geográficas com recursos muito fracos encontram sempre com o que viver, porque não criam falsas necessidades. Está bem, aquelas áreas geográficas com recursos muito fracos também eu. Mas olhem, existem pessoas que vivem com recursos abastados e vivem, olhem, em condições minimalistas. Eu não estou aqui a dizer, é uma filosofia de vida muito interessante. E eu não estou aqui a dizer, vendam os vossos sofás, vendam a vossa casa, as vossas roupas todas. Não. O que é que tu queres? Montem... Não é isto. Viver em condições minimalistas, e eu vou falar um pouco sobre esta filosofia de vida, porque se aproxima muito da filosofia espírita nesta área, e é muito fácil qualquer um de nós aplicar no dia a dia, porque são duas regras e básicas. Olhem, identifica o que é realmente importante para viver. O que é que me é importante para viver? Eu, diariamente, preciso, para me alimentar, um copo, um prato, um conjunto de talheres, uma bimbi ou um tacho. Eu gosto mais do tacho. Eu e os tachos somos... Eu não sou dessa geração. O copo só não, tem garrafão de vinho também. Está bem. Pronto, vamos aos copos. Vamos aos copos. Eu preciso de um copo, certo? Para o meu dia-a-dia, não preciso de 6 ou de 20. Porque é que eu tenho 20 no armário? E ainda por cima, para o dia de anos, vamos começar a estimular. Cada um traz o seu. É isto que diz o André Trigueiro. Lá vem o des antes. O des antes do respeito. Por exemplo, vamos para o trabalho. Eu que tomo 4 cafés por dia, imaginem 4 copinhos de plástico vezes 22 dias, ainda mais no sábado e domingo que me apetece ir à Nova Arcada ou ao IKEA, mais copinhos de plástico. Quando eu para o trabalho, levo a minha chave, não, certo? E, olha, a Sandra é inteligência pura. Pronto, já está muito à frente. E é isso mesmo. Cada um de nós pode pensar nisto. Muitas coisas se podem fazer. E a segunda regra: rejeita tudo o resto. Então, eu vou deitar fora. Eu vou ficar com tanto tempo livre. É o que eles dizem. É o que eles dizem. Tempo e espaço. Eu tenho uma mulher. É o que é necessário. Portanto, muitas também dão muito trabalho. Pronto. Então, bem, vamos ajustar-nos aqui. Também poderíamos falar sobre isto, mas hoje o tema é a ecologia, é o planeta. Não é outra coisa. Mas também podíamos falar sobre isto. E é ecológico. E também é ecológico. E então, rejeito tudo o resto. Isto cada um de nós pode aplicar o viver em condições minimalistas. Existe uma reportagem que passou há bem pouco tempo na televisão e que podem ter acesso no YouTube. É muito, muito interessante, que eles dizem que eu agora até tenho tempo para aquilo que eu não conseguia. Não tem tantos móveis para limpar, não tem tantos copos para arrumar, aquelas roupas todas para pôr no armário, etc. e tal. Portanto, tenho tempo. Mais importante que isto é que eu tenho tempo para as pessoas. É isto que eles dizem, porque para eles o mais importante não são as coisas, e sim as pessoas, as relações, o estar com os outros. E eles têm uma frase lá no livro de Viver em Condições Minimalistas que diz assim: viver como minimalista não é mudar os outros, mas a si mesmo. É a filosofia espírita, tal qual. Nós estamos cá para nos mudar a nós, não é mudar os outros. Claro que
viver em condições minimalistas com uma família, vocês se o quiserem fazer, sentem-se e não é um a viver em condições minimalistas e o outro a esbanjar, certo? Há que conversar, perceberem bem a filosofia e ver, de facto, isto é-me vantajoso. Então vou começar a pensar sobre isto e a aplicar ao dia-a-dia. Educação, conjunto de hábitos adquiridos. Então vamos lá começar aos pouquinhos e não é do dia para a noite. Mas nós, no movimento espírita, ainda temos o seguinte: o mundo de regeneração vem aí, porque é que eu me vou preocupar com estas coisas dos ambientalistas? Foram os espíritos que disseram que o mundo de regeneração vem aí, não é? Só que olhem, o mundo de regeneração, depois de nós darmos cabo dele, olha, é verdade, será o que nós deixarmos. Sabes porquê? E há uma atenção. Podemos querer ou precisar reencarnar novamente o planeta Terra. Então, vamos pensar sobre isto. Iremos receber então os seus reflexos em encarnação posterior. Então, não vamos esperar que esse mundo de regeneração seja o que os outros vão reencarnar, porque estão aí a chegar crianças fantásticas e maravilhosas, não é o que se costuma dizer, mas nós também podemos ser essas crianças fantásticas e maravilhosas, cada um de nós a educar-se então para o consumo consciente. Então, porque o ser humano é um agente de mudanças, nós podemos então mudar e nada melhor do que viver com aqueles animaizinhos ali bonitinhos ou então viver com as máscaras que hoje a conversar com o Ulisses até lhe disse: tu foste espetacular a escolher aquela imagem com uma máscara. E ele: gostaste? Eu gostei. De facto foi muito, ele escolheu aquela imagem, é espetacular, da que está na internet a fazer o flyer da apresentação. Então, o mundo será aquilo que nós fizermos dele. Nós é que estamos a escolher. Então, podemos fazer perguntas e já sabemos que a solução passa pela educação, por nós nos educarmos, e o Espiritismo então ajuda-nos a viver com esta responsabilidade, mas com sensibilidade e harmonia. Não vamos virar agora aqui assim santinhos da noite para o dia, com responsabilidade, porque todo o espírita, quando incorpora a filosofia de vida, passa a ver que lhe é... Isto de incorporar não é só nos médiuns, é nos espíritas. Quando nós passamos a vivenciar a filosofia de vida, de facto aquilo depois já é naturalmente que sai. E todo o espírita é alegre, embora tenha problemas, porque todos temos problemas. Mas, exatamente, só para sorrir, é verdade. Então sabemos que esta crise gera impactos sobre a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, a nossa longevidade e o nosso bem-estar. Há para aí umas teorias de uns novos estudos, agora andam sempre a surgir estudos novos, em que dizem que no ar existem muitos plásticos dos quais nós não vemos e que os respiramos, e são os responsáveis pela doença de Alzheimer. E cada vez mais se vê em idades mais jovens. Bem, vamos lá, esperar que, para mudar para os nossos hábitos, para a ecocidadania. Então, o convite que a doutrina espírita nos faz é para uma mudança de hábitos, para a ecocidadania. E podemos, então, adotar atitudes de um ecocidadão. Empenhar-nos, então, por isto. Isto é assim, se nós estivermos sensibilizados para isto, podemos colocar no Google e existem lá, basta escrever assim: atitudes de um ecocidadão. Vamos lá ver vídeos e tudo. No outro dia, o Mano, que é um senhor que é padrasto de um menino que eu tomo conta, ele estava lá de volta dos vídeos no YouTube, com coisas muito, muito interessantes. E eu até me estou a lembrar agora de por exemplo, uma atitude de um ecocidadão. Vocês sabiam que nós temos um amaciador de roupa que é biodegradável, que não faz mal ao meio ambiente, que não tem plástico, que é vinagre. E eu já uso há muito tempo
e a roupa não fica a cheirar mal e nós não estamos a enviar para a água que vai na máquina a lavar a nossa roupa plásticos. Sabiam que os amaciadores de roupa têm plásticos? Se formos lá o amaciador de roupa, sim, experimentem. E há outras coisas que ainda há pouco a Vânia me falou, que ouviu uma palestra sobre isto e que falavam sobre o esfoliante. E com o esfoliante, nós a fazer a esfoliação e o esfoliante tem plásticos. Nós a esfoliar a cara, aquilo vai para a água vai para o oceano e nós estamos a respirar isto. Então, há que começar a perceber e a saber ler as embalagens, pelo menos. Então, precisamos fazer perguntas. O que é que eu estou a fazer para mudar a minha casa? Qual é o meu empenho de cidadania? E, como exemplos de ecocidadãos, olhem, existem muitos de exemplos. E eu não peguei exemplos espíritas. Pego aqui neste senhor, Afroz Shahad, distinguido pela ONU com o prémio Champion of Earth, pelo seu trabalho e compromisso naquela que foi considerada a maior limpeza de praia do mundo. Durante 86 semanas, com o apoio de muitos voluntários, incluindo estudantes, políticos e estrelas de Bollywood, foram retiradas 5.000 toneladas de lixo da praia de Varsóvia, uma das praias mais poluídas do mundo. E perguntam-lhe a ele, na entrevista na National Geographic, o que é que te faz a ti, um advogado famoso, ir limpar o lixo ao sábado e ao domingo? E ele diz que, olha, eu estou a demonstrar à mãe natureza que a respeito de uma forma verdadeira. E faço isto sem dinheiro, porque não tenho uma organização não governamental ou uma conta bancária. E é por isso que eu digo às pessoas que é fácil fazê-lo sem dinheiro. Diz ele que se nós vimos algo que deva ser feito, devemos fazê-lo. E porque a Terra deve ser um lugar melhor do que já foi. A reportagem é interessante, poderíamos ler em conjunto, mas se calhar cada um fará as suas análises em casa. Temos que falar na nossa Greta Thunberg, não é? A 13 de março foi nomeada para o Prémio Nobel da Paz pela sua contribuição à luta contra o aquecimento global. Esta menina, que é autista e não tem papas na língua. E ela vai, em agosto de 2018, teve uma ideia, realizou uma greve de escola às sextas-feiras em que inspirou muitos jovens dentro e fora do seu país e desde então participou de uma conferência da Organização das Nações Unidas sobre as questões climáticas. O mais interessante é que esta menina começa a sua participação, a sua conferência, a dizer assim: bem, eu estou aqui e vim de bicicleta e de comboio. Mas vocês, os representantes do mundo, estão aqui reunidos para resolver as questões climáticas e cada um de vocês veio no seu jato particular. Agora já posso falar. E aquilo foi uma bomba, porque de facto, como é que é uma incongruência? Vamos lá falar sobre o aquecimento global, as questões climáticas, e eles, cada um vai no seu jato particular a enviar dióxido de carbono para a atmosfera. De facto, Então, na Suécia, tem criticado os responsáveis políticos por não respeitarem o Acordo de Paris para reduzir a emissão de gases poluentes. Ela tem desafiado aí os jovens a fazerem greves, mas não é greves para faltar à escola, é para estar ali à frente dos governos. Então, jovens denunciam também no Parlamento Europeu a falta de ação contra alterações climáticas. Cerca de 60 jovens de 18 países e representantes dos movimentos Fridays for Future e School Strike for Climate marcaram esta quarta-feira, 13 de março, presença no Parlamento Europeu para denunciarem a ação da União Europeia em relação às alterações climáticas. Vamos continuar a manifestar-nos até que os políticos deixem de falar e comecem a agir. O tempo para conversas acabou. Temos de tomar medidas para acabar agora com as alterações climáticas. Ponto final. E agora, porque já está o nosso tempo e o tempo de conversas acabou, eu agora vou-vos dar trabalho. Epá, agora eu já falei demais, são vocês agora que vão trabalhar. Gostaram? Olhem, eu trago-vos aqui isto para desafiar
ou para vos desafiar a plantarmos uma árvore, trago-vos aqui uma semente. Seja semana. É. Grupo lá no espaço. Eu também fiz isto já com a Sandra, também fomos desafiados pela junta de freguesia a plantar, mas eram mesmo árvores pequeninas. E ela até me disse assim, queres que eu te leve já assim uns azevinhos pequeninos? Eu, não, bastam as sementes. Porquê? Porque é interessante nós vermos a nossa árvore em casa a nascer